Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Papo Seguro. A gente vai conversar hoje com um dos grandes profissionais na área de emergência, um dos maiores profissionais que eu conheço do Brasil, talvez do mundo. É um cara que eu conheço desde 2007, eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos com ele na área de emergência. Eu já trabalhava com segurança, já trabalhava na área industrial e me chamou muito a atenção a abordagem que ele teve com relação à gestão de cenários emergenciais. Então, ele é uma pessoa de muita experiência, que tem uma formação muito consolidada, muito sólida fora do Brasil. Então, ele se formou fora do Brasil, atuou durante muito tempo e ainda atua fora do Brasil, em cenários emergenciais, que é o meu amigo Jorge Alexandre Alves, um cara super competente. Realmente, para mim, é a minha referência em termos de gestão de cenários emergenciais. Então, a gente vai bater um papo com ele hoje. Eu consegui um espaço na agenda dele, que, apesar da pandemia, continua super disputada. E eu tive a oportunidade de trazer aqui, se não me engano, em 2013, para participar de um evento que a gente fez sobre cenários emergenciais. Ele deu um treinamento para a gente de 8 horas, para mim e para alguns convidados. Boa noite, César, boa noite, Neide, sejam muito bem-vindos. E depois a gente fez um seminário, falando sobre emergência. Ele também fez parte do seminário, Vamos aguardar ele entrar, já deve estar entrando, Ele estava com algumas reuniões, finalizando algumas reuniões agora no final da tarde, Então, o projeto Papo Seguro, como a gente já sabe, é uma iniciativa que a gente já tem desde 2012 e que visa trazer para conhecimento para as pessoas, O Jorge entrou, já vou contar. Então é um projeto que a gente tem desde 2012. Hoje a gente deu uma reformatada e a gente já está no nosso bate-papo, e a gente está trazendo hoje, nesse terceiro episódio, o Jorge, para a gente falar justamente de cenários emergenciais. Boa noite, meu amigo, seja muito bem-vindo, um prazer falar contigo. Boa noite, e aí, tudo bom? Tudo jóia? Como é que estão as coisas aí em São Paulo, em Itatiba? Pois é, aqui tá calor, tá quente, vai chover, mas tá tudo certinho, Gustavo. Bom, vamos falar com você, cara. Aqui, na verdade, tá quase igual aqui, Tá calor, só que aqui não vai chover. A gente até tá aguardando chover, mas ainda não tá chovendo, Jorge, mais uma vez é um prazer tê-lo aqui com a gente, para a gente bater um papo sobre gestão de cenários emergenciais, um assunto que você domina. Eu estava falando aqui antes de você entrar que você hoje é a minha referência nesse assunto aqui no Brasil, pela sua experiência, pela sua formação. E, novamente, obrigado por estar participando aqui, para estar batendo um papo com a gente aqui e compartilhando um pouco do seu conhecimento com a gente. Imagina, eu que agradeço o convite, que bom que está aqui. Vamos nesse bate-papo então, vamos nessa pegada. Isso aí. Jorge, para a gente iniciar, como é que foi, conta um pouco para a gente como é que foi o seu início na área de segurança, e por que você optou por se especializar em emergência? Você tem toda uma formação diferente e diferenciada, Você tem uma formação fora do Brasil, você se formou nessa área, seu início, inclusive, profissional foi nos Estados Unidos. Fala com a gente como é que foi um pouquinho dessa experiência internacional, e você chegou a treinar pessoas nos Estados Unidos, não foi? Eu ainda continuo ministrando treinamento lá, Faço parte de que chama de CADRE, que é um grupo de instrutores de alguns programas que tem de treinamento, O último deles que eu faço parte é o Hellfighter. Mas é interessante a pergunta, poucas pessoas sabem dessa história. Então, na verdade, eu venho do mergulho. Olha que interessante. O que o mergulho tem a ver com a segurança,
Então, o mergulho tem tudo a ver. Então, desde garoto que eu mergulhava autônomo, já fazia mergulho com cilindros, era uma coisa muito rara, né? No Brasil, não era muita gente que mergulhava usando esses equipamentos, né? Ainda era muito focado no esporte de caça submarino. Mas aí eu gostava muito disso tudo e acabei enveredando para biologia marinha. E como eu tinha o mergulho e a biologia, né, associada, é lógico que eu tinha muitos conceitos sobre a fisiologia e tudo mais. E me interessei muito pela questão hiperbárica, pela medicina hiperbárica. E no Brasil, naquela época, em 84, 85, era muito carente, né, desse tipo de informação. E eu olhava aquelas revistas, né, importadas e vi um curso que tinha em Fort Lauderdale, na Flórida, e eu consegui uma bolsa para esse curso. E aí eu fui fazer um curso de tender, né, de quem acompanha pacientes dentro de uma câmara hiperbárica. E todo o curso de embasamento hiperbárico. Quando eu cheguei lá, os instrutores eram paramédicos. Aí eu falei, paramédico? O que é um paramédico, né? E aí me explicaram. Não tem esse conceito aqui no Brasil, né? Não tem, então, exatamente, não tem, né? As pessoas até usam de maneira equivocada o termo paramédico. E aí eu falei, é isso que eu quero, né? Ele me explicou o que era. Falei, é isso que eu quero. E um desses paramédicos era bombeiro também. Falei, pô, mas paramédico e bombeiro? Ele falou, muitos bombeiros são paramédicos, né? Bom, isso me chamou muito a atenção, acabei aquele treinamento, voltei, fui atrás de conseguir voltar para lá para estudar paramedicina. Então, eu voltei para lá e acabei enveredando com visto de estudante. Então, era só para me formar naquilo, mas no final das contas acabei estudando, depois trabalhando parcial, depois trabalhando total, e os vistos foram mudando. E aí eu fui para a área de incêndio também. Então, eu busquei o que tinha de excelência. Na Flórida, naquela época, era excelência em emergência pré-hospitalar. Então, a paramedicina na Flórida, até hoje, ainda tem bons centros de excelência. E aí me especializei. Mas também concorria com a questão do salvamento, do resgate, do combate a incêndio, que eu também achei muito interessante. E aí fui atrás do melhor centro de excelência de formação, que era Nova York. Então, eu fui para Nova York e lá eu fiz, então, a minha qualificação profissional. Durante a qualificação profissional tinha um curso que era uma graduação, então chamada Ciências do Fogo. Então eu acabei fazendo as duas coisas simultaneamente. Então, Ciências do Fogo, que é uma graduação, e as qualificações profissionais como bombeiro. E lógico que isso tem estágios, tem acompanhamento de ocorrências, acaba entrando em ocorrências, né? E acabei então pegando alguns serviços parciais de supervisor de bombeiros, e isso foi muito legal. Para me dar uma excelente bagagem, né? Uma ótima experiência. E um dia eu estava em Miami, na Flórida, né? Em Miami Beach, e aí eu era instrutor já na Universidade de Miami, onde tinha um curso, um laboratório de simulações e treinamento de emergências médicas, e um grupo de médicos brasileiros foi fazer um curso de ACLS, eu era um dos instrutores da ACLS. E alguns médicos me convidaram, então, para vir para o Brasil para fazer um programa de medicina de emergência. Então, isso em 96. Então, em 96 eu vim para a Escola Paulista de Medicina, na Unifesp, dentro do Departamento de Medicina, na Clínica Médica, para poder montar um programa que chamava Suporte Avançado de Vida e Emergências Médicas. E isso ia criar, então, um programa de paramedicina no Brasil. Naquele momento era muito precoce, você vê que era um momento que ainda não existia SAMU, não existia nenhuma legislação pertinente a isso, era tudo muito novo. E aí, por causa de busca de referências normativas, acabei pela Escola Paulista indo para a BNT. E aí descobri que estavam elaborando, tinha aberto um projeto para criar uma norma de ambulâncias, além de outras normas que não existiam. Então, comecei participando como membro em 96, até na comissão de viaturas, como na comissão de planos e equipes de emergência, e ajudei a desenvolver diversas normas que nós utilizamos hoje. E como você sabe, eu já sou coordenador, né, da comissão de planos e equipes de emergências, e a gente deu um upgrade aí de 20, 30 anos nas nossas normas, né? Então basta ver as publicadas nesse ano, a de plano de emergência, de brigada, a de qualificação profissional de bombeiro civil que não existia, né? Então já revisamos a de bombeiro civil. Tem outras também dentro do nosso escopo, né, para passar também, que seria a norma de qualificação profissional de instrutores, a norma de sistema de comando de incidentes, que é o gerenciamento de emergências. Então, olha quantas coisas estamos produzindo e que nós realmente não tínhamos, né? Bom, com legal. isso, no Brasil,
eu tive algumas oportunidades. Então, lá na Escola Paulista, vou voltar em 96, aí eu recebi um convite para montar um serviço numa cidade do interior, que é onde eu moro hoje, que é Itatiba, que era um serviço de emergência pré-hospitalar. Então, lembra que naquela época não tinha SAMU, o resgate ainda era incipiente, algumas corporações de bombeiro, e a gente sabe que até hoje não existe corporações de bombeiro em todas as cidades do Brasil. Na verdade, só 19% aproximadamente das cidades têm postos de bombeiros, né? E aí o prefeito, naquela época, que era um visionário, né, um doutor em engenharia, inclusive, se tornou um grande amigo, aí ele falou que ele queria montar o serviço como ele tinha visto nos Estados Unidos, que é o resgate, como funciona lá, ele queria que montasse aqui. Então vamos montar um bombeiro municipal. E aí montamos o bombeiro municipal de Itatiba, né, que ficou conhecido, né, ficou até referência para muitas pessoas virem aqui, visitar e conhecer. Bom, paralelo a isso, eu estou na BNT, estava então no bombeiro daqui, mas também, já desde 88, quando eu estava nos Estados Unidos, apareciam alguns trabalhos, né, no Brasil, que era novidade. Então, por causa do mergulho, tinha os trabalhos nas plataformas. Então, foi quando o Brasil recebeu algumas plataformas que já vinham com câmera hiperbárica, foi o que me moveu a me especializar na hiperbárica. E como eu já tinha conhecimento na parte de incêndio, então eu vinha para tratar sobre a questão de capacitação de pessoas para câmara hiperbárica, mergulhadores de estação de emergência, mas acabava vendo a falta de estrutura no heliponto da plataforma, os riscos de incêndio, explosões, né, o manejo dos produtos perigosos. E acabou então, a partir daí, a gente pegando esses trabalhos, né, na época para a Petrobras, que era a principal empresa, depois para os seus prestadores de serviço, depois para as plantas, né, de refinaria, abastecimento. E hoje, né, nesses mais de 30 anos se passaram e nós somos a referência hoje em plantas de alto risco para fazer a parte de consultoria, assessoria, né, treinamentos, né, desenvolvimento de procedimentos, de protocolos. Então, você vê que nesses 30 anos a gente conseguiu evoluir muita coisa, né, no Brasil. Sei aonde eu tenho participação nisso tudo, né? Mas essa história, então, começou do mergulho. Então, se alguém falar assim, poxa, de onde começou a história? Do mergulho. Da onde veio a afinidade com a emergência? Aí é uma história um pouco mais dramática. Eu perdi meu pai muito novo, né? Meu pai faleceu com 38 anos de idade, eu tinha 8 anos de idade. Minha mãe estava grávida da minha irmã de 4 meses. E eu lembro, eu tenho uma prima que era enfermeira, aposentada hoje, e naquela coisa toda, um garoto de 8 anos ouviu falar que alguém, ela perguntando, por que mais não fizeram massagem cardíaca? Eu falei, o que é massagem cardíaca, né? Então, foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso. Então, isso ficou na minha memória. Então, existia uma forma de poder ajudar, né? E isso ficou até que eu tive essa oportunidade. Foi por causa da hiperbárica, já conheci um pouco de suporte básico, descobri a paramedicina, também era coligada com questão de bombeiro. Então, você vê que esse pacote todo, né, é a emergência na essência. A emergência na essência não pode ser fragmentada, né? Então, o incêndio tem vítima, o incêndio pode ter ocorrido por causa de produtos perigosos, pessoas podem estar presas em espaço confinado em altura por causa do incêndio. Então, você vê que o incêndio não é exclusivamente incêndio, então você tem ele como causa ou consequência de outras especialidades. Então, acho que esse pacote todo que fez eu chegar aqui, não foi planejado, não. Mas uma coisa foi puxando a outra e você, nesse aspecto a gente é parecido, a gente é fuçador, né? Sim, gosta sim. Das coisas, uma coisa vai puxando a outra e você vê que tem uma interligação, né? E gosta das coisas de luto, né? A gente vai atrás de com certeza. Certo, né? Isso, exatamente. E você teve uma experiência muito grande nos Estados Unidos, né? E uma coisa que sempre me chamou a atenção, Jorge, foi inclusive em filme, né, a gente vê que desde pequenos os americanos eles têm essa cultura de ser treinados para agir de acordo com o treinamento em situações emergenciais. O que a gente não vê, obviamente, no Brasil, né? Se você pudesse traçar um paralelo entre a cultura brasileira e a cultura americana em termos de gestão de emergência, quais seriam as principais diferenças, vamos dizer assim? A diferença é o seguinte, bom, Estados Unidos sempre teve, há mais de 50 anos, na verdade há 80 anos, ele é envolvido em guerras mundiais, né? Então, ele tinha que levar para campo toda a sua infraestrutura em outros continentes. Então, por causa dessa infraestrutura militar, acabou se desenvolvendo. A gente sabe que na guerra a tecnologia desenvolve 10-1, né? O que demoraria 10 anos desenvolve em 1 ano. E entenderam que não adiantava levar médico para morrer em campo, né? O médico tinha que estar no acampamento hospitalar.
mas tinha que ter um combatente que fosse lá para poder atender o ferido e também defender a equipe. Então você percebe que foi identificando competências e habilidades específicas para uma atuação pontual. Isso em relação à questão dos profissionais. Aqui a gente ainda está esbarrando muito, e em 96 não foi para frente o projeto, porque esbarra muito nas vaidades, né, profissionais. Defesa do seu mercado, algumas questões de ciúmes, né, essa coisa toda, algumas mazelas, né, que nós temos, e que isso foi vencido lá por uma questão mais dramática. A dramática foi envolvimento em guerras e as condições ambientais, né? Geológicas, terremotos, os furacões, né? Então, tudo isso que eles passam pelas condições geográficas, né? E geológica, geográfica e meteorológica, fez com que eles desenvolvessem, assim como no Japão, a mesma coisa. Então, a percepção do risco, e essa é a palavra, né? Essa palavra-chave, foi desenvolvida muito mais rapidamente na cultura norte-americana do que na nossa cultura, porque aqui a gente não tem esses fenômenos, nos envolvemos pouco em guerra, e aliás é até uma falta, né, porque nós pouco lembramos dos poucos combatentes que se envolveram e levaram o nome do Brasil nas guerras mundiais, né, eu acho isso até muito triste, né, mas isso fez com que nós não avançássemos na cultura da percepção do risco. Tudo está muito fácil. Você planta, nasce, né? Você tem um clima favorável. Então, isso fez com que nós negligenciamos um pouco isso. Outra coisa interessante é que as pessoas falam, a nossa cultura é pobre. Não, não é. Nós temos uma cultura fantástica. A nossa cultura, o nosso arcabouço cultural que nós temos é variado. Somos um país continental, né? Mas acabamos negligenciando um pouco o que é o importante em relação à segurança das pessoas. Então a gente tem músicas fantásticas, atividades esportivas, a nossa linguagem é extremamente rica, mas nós acabamos tendo essa falta de cultura da percepção do risco e principalmente, né, da mitigação e da prevenção, assim como do tratamento adequado. Então se você parar para pensar, nós falamos em uma norma de ambulância para normalizar os veículos de atendimento de emergências a partir de 2000. Então, você vê que estamos falando de 20 anos atrás. Né? Então, há 20 anos para cá, então nós temos um avanço nesses 20 anos para cá. Mas esse avanço ainda continua atrasado. Nós ainda temos um delay aí de 30 a 40 anos em relação das melhores práticas que eu vejo que são executadas nos Estados Unidos. Então, não sei se ficou claro, a gente tem uma cultura que acabou, por ser tão rica, nós negligenciamos a questão da prevenção, da percepção do risco e da emergência. E o ruim dessa questão de percepção de risco é que a gente cria o hábito de fechar a casa depois que o ladrão já assaltou, né? Isso é complicado. Então, a gente tem muito que desenvolver essa questão de prevenção, né? Isso é uma luta diária, vamos dizer assim. E quando você tenta corrigir, muitas vezes acaba não estando no mesmo tempo, existe desperdício de investimento, exposição ao risco desnecessário das pessoas, porque não tiveram fundamentos, né? Eu vejo muito, hoje quando a gente fala sobre capacitação em emergências, as pessoas não têm fundamentos, né? Que a gente chama de elementos essenciais. Muitas vezes já quer partir direto para a melhor ação tática, né? E como isso está muito vinculado hoje muito a militares, nosso modelo de bombeiro é militar, então esses jargões, né, operacional, tático, as próprias frases de efeito, né, não sabemos se voltamos, mas vamos, né? Então a gente vê essas coisas que acabam trazendo uma insegurança, né? Então é uma falta de percepção, né? Então, acho que a gente precisa realmente aprimorar ainda nossa cultura do que é o correto, do que como atender profissionalmente a emergência, não baseado na poesia, filosofia, mas sim na técnica correta, em cima de embasamento científico. Nós ainda estamos muito na fase poética da coisa. Romântica. Romântica, somos heróis, né? São os heróis. Aqui, você vê isso em jargões em quartéis, né? Aqui dormem os heróis, né? Então, uma coisa são as pessoas falarem, o repórter, né, falar isso. Outra coisa é você assumir a posição de herói, entendeu? Então, acho que a gente ainda está muito nessa fase poética
necessita, isso acaba, de certa forma, bloqueando a percepção de que necessita aprimorar a técnica. Né? Você falou de uma coisa, eu vou puxar uma questão meio polêmica aqui, né? E de novo, comparando os Estados Unidos aqui com o Brasil. Lá nos Estados Unidos, a gente vê que o serviço de emergência, polícia, corpo de bombeiros, etc., eles são, em sua maioria, municipais, né? Enquanto no Brasil, esses serviços, como você falou, são militares e são ligados aos governos estaduais. Já que você viveu as duas realidades, para você, qual dos dois modelos é o mais eficiente, comparando entre eles? Vamos lá, o mais eficiente é o que consegue te atender, entendeu? Então, vamos partir desse princípio. O que acontece quando você coloca um modelo restrito a um modelo estadual, sendo que, se você pensar numa sociedade organizada, uma sociedade civil organizada, se você tem, como eu falei, uma cidade emancipada, alguns serviços são essenciais. Saúde, educação e segurança são essenciais. Então, sim, todo gestor público deve saber. E isso é diretamente relacionado às condições locais. Então, é pontual. Então, cada cidade tem suas peculiaridades. Não adianta eu querer assumir o mesmo padrão para um estado gigante. Nós temos estados no Brasil que são do tamanho de países europeus. O nosso país é um país continental. Então, a gente buscar algumas referências de práticas europeias, talvez não se aplicam de maneira mais adequada para o nosso país continental. É melhor buscar essas referências nos países continentais. E nós temos essas referências em países grandes, né? Nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, né? Então, a gente tem como buscar isso. Então, o modelo que foi adotado aqui é um modelo que ele acaba restringindo, tanto que nesses mais de 100 anos de existência do modelo que existe, nós temos somente 19% aproximadamente das cidades com serviços de bombeiros militares. Então, e mesmo assim, a última estatística já considerou os voluntários predominantemente no sul do país, os bombeiros voluntários. Nós temos uma fração muito pequena de cobertura nas cidades. E sempre vai vir uma boa desculpa de que não, mas estão nos grandes centros. Tá, então se eu tenho uma cidade pequena, não quer dizer que não tenha o direito de ter um serviço de emergência. Então, acho que o nosso grande problema é essa cultura que nós temos, e não é a questão do modelo, porque, infelizmente, tem desgraça para todo mundo. Eu posso conviver naturalmente com um serviço de bombeiro estadual militar, ocupando frações, eu posso ter o serviço municipal, eu posso ter o serviço voluntário. Então, e essas práticas, essas 3 modalidades de serviço de bombeiro existem no Brasil. Entendeu? Existem. A questão são os gestores públicos entenderem a importância disso e diminuir as resistências entre alguns dos membros desses serviços. Então, existem resistências notórias de gestores do serviço militar em alguns estados, e não é o serviço, é uma pessoa, outra pessoa. Assim como no voluntário, resistência em relação ao municipal, e alguns municipais que têm resistência ao voluntário. Então, a gente percebe que, em vez de trabalhar em conjunto e saber que tem desgraça para todo mundo atender, é só uma questão de saber como organizar isso no país, né? Nós temos essas brigas, né? Então, essa imagem, né, de que um serviço de bombeiro é uma ameaça para o outro. Espera aí, um serviço de bombeiro achar que um outro é uma ameaça, tem alguma coisa errada nisso. Entendeu? Eu falar que aquele serviço que faz a mesma coisa que eu faço dentro de uma escala local, pontual, é uma ameaça? Não, ele é um colaborador, é um colega, né? E quiçá um amigo, e que pode trabalhar em conjunto, e pode trocar experiências, entendeu? Então, talvez por isso que eu vejo que a organização das normas técnicas, mesmo não sendo obrigatórias, elas têm trazido algum norte. Eu tenho tido essa percepção e tenho tido um retorno sobre isso. Então, eu já participei de diversas reuniões com serviços de bombeiros distintos, militares, voluntários, municipais, privados, né, das rodovias, que são concessões. E a gente tem ouvido exatamente isso. Olha, isso aqui está ajudando muito a gente, essa norma. Né? Ao mesmo tempo, tem ouvido assim, não, essa norma não pode entrar porque nem o nosso serviço não tem esse padrão. Pois é, olha só a oportunidade de acompanhar, né? Então, essa tem que nivelar por cima, né? Nivelar por cima, exatamente. Esse é o problema. Mas assim, então, resumindo,
Qual modelo que eu acho que se aplica? Nós temos um país continental que aplicaria todos esses modelos. Nós temos espaço e, infelizmente, desgraça para todos eles atenderem. Verdade. Uma outra coisa que você citou que eu vejo também como uma dificuldade é que cada estado, por exemplo, tem uma legislação diferente, né? Em termos de prevenção, de controle de perdas, né? Ou seja, existem exigências distintas, o que para mim é um contrassenso enorme. Eu lembro que certa feita a gente estava atendendo uma indústria aqui em Montes Claros. O projeto foi feito em São Paulo para atender as exigências de São Paulo. E quando chegou aqui, a gente teve que contratar um consultor para fazer as adequações das novas paulistas para as novas mineiras, né? Em termos de novas técnicas, né? Você falou um pouquinho disso. O que a gente tem de novidade hoje, Jorge? Então, veja só, para poder chegar a publicar essas 3 normas agora, a gente teve muitas batalhas na comissão. Então, na verdade, a pressão é muito grande. Eu imagino que o legislador tem um pouco mais de tranquilidade para isso, porque fecha aquele grupo, faz a legislação, eventualmente envia para uma consulta pública e, eventualmente, pode acatar ou não que a consulta pública envia. A norma técnica é um pouco diferente, ela é elaborada numa comissão onde você tem produtor, consumidor, neutro, pesquisador, então você tem todos os segmentos de usuários de uma norma no mercado. E aí, lógico que eu deparo o tempo todo com isso, cada um quer puxar sua sardinha para um lado. A gente já teve ofícios, por exemplo, de corporações que falam, não, a norma não pode sair assim, ela tem que ficar de acordo com a nossa legislação. Não, na verdade, a norma é técnica. A legislação tem que ser feita para atender a necessidade de uma sociedade. Eu faço uma analogia um pouco dramática de vez em quando para poder explicar isso. Lá em 1800 e alguma coisa, havia legislação no Brasil do açoite, ou seja, era legal, era lei você chicotear pessoas. Para você chicotear, você tem que usar um dispositivo chamado chicote, que existe até os dias de hoje. A lei, obviamente, ela foi descontinuada, porque ela não está mais dentro da nossa sociedade, da nossa ética, a nossa cultura mudou. Você não chicoteia mais ninguém. Agora, se houvesse uma norma técnica do chicote, qual o tamanho do cabo, qual a extensão, qual o desempenho dele, baseado em cima de tecnologia, talvez essa norma ainda continuasse hoje. Mas o chicote não para a mesma aplicação, talvez para outras aplicações, que seja para uma demonstração de show. Tá? Então, a norma técnica ela é fundamentada em condição científica, tecnológica, enquanto que a legislação ela deve ser atualizada para atender uma necessidade temporal de uma sociedade. Entendeu? A norma técnica pode ser uma base utilizada para o legislador. E a própria diretiva 2, que é uma norma de fazer norma, as pessoas talvez não saibam, mas a gente, para fazer uma norma, tem que seguir uma norma de fazer norma. Ela não permite a citar leis. Ela não permite citar leis. Não pode ser contra a lei, mas também não permite citar leis. Por quê? Imagine se cada estado, que você já falou, tem uma legislação diferente, uma norma legal diferente uma da outra, seja em carga horária, seja em disposição, nível educacional, X de diferenças. Se cada um vir e falar, eu quero que siga da minha corporação na norma. Não dá, a norma é Fórum Nacional. A norma, a BNT, é ISO. Entendeu? Então, ela representa... Associação Brasileira, né? Não é estadual. Isso, não é estadual. E uma coisa importante, a BNT é fundadora da ISO. Então, algumas normas da BNT têm âmbito internacional. Né? Não digo as da nossa comissão especificamente, mas elas têm que atender a toda a condição nacional. O legislador pode ou não acompanhar, vai da conveniência. E, de verdade, quando você pega os textos técnicos das legislações estaduais, muito do que está escrito lá são recortes das normas técnicas, até de normas mais antigas descontinuadas, outras mais atuais, em que foram recortadas e modificadas de acordo com a conveniência de cada estado, ou de cada grupo que elaborou naquele momento, né, naquele temporal que a gente fala, naquele momento de tempo para aquela sociedade. Entendeu? Bom, resumindo, precisaria, sem dúvida, haver uma uniformização, né? Ficar uniforme isso. Mas acho que nós estamos ainda um pouco longe disso. Existem ainda alguns aspectos humanos, né?
de vaidades e tudo mais envolvidos, que pode atrapalhar um pouco. Eu tenho essa percepção dentro da comissão. A gente percebe isso. Bom, falando agora especificamente do gerenciamento de riscos ocupacionais, que tem um dos itens, talvez o item mais desafiador, né, um dos, que é justamente a gestão de cenários emergenciais que a gente está conversando aqui, né? Já que eu vejo que o plano de atendimento à emergência de muitas empresas, grandes inclusive, muitas vezes se apoiam em acionar o Corpo de Bombeiro. Qual que é o plano? Ligar para o Corpo de Bombeiro e o Corpo de Bombeiro se vira, né? E a gente sabe que tem toda uma série de particularidades que muitas vezes o Corpo de Bombeiros não tá acostumado, vamos dizer. Ele não conhece o processo, ele não conhece o local, não conhece as pessoas, né? Normalmente, para você, quais são os principais gaps que existem nos planos de atendimento de emergência que você tem visto, analisado, etc? O principal ponto na verdade, não seria nenhum gap. Deixa eu tentar ver se... Tá ruim a iluminação? Desculpa só perguntar. Não, tá boa. Tá legal. Eu estou me vendo, tá entendeu? Legal. Se eu aumentar um pouquinho, ficou muito forte. Tá? Não, fica legal, eu tá legal. Eu estou vendo você, né? Eu não sou tão bom assim para poder utilizar o Instagram e saber como é que eu posso me ver. Vamos lá. Então, o que eu vejo como o maior gap é justamente a falta de conhecimento, normalmente do empreendedor, e achar que tem bombeiro em todos os locais, e achar que o bombeiro está preparado para atender a todas as ocorrências dentro, por exemplo, da indústria. A gente tem, obviamente que a gente sabe que não, quando você é um técnico, você sabe que não, porque o bombeiro público, ele é feito para atendimento urbano. Então ele tem recursos, materiais, capacitação, baseado no atendimento urbano. Plantas industriais têm peculiaridades. E essas peculiaridades podem ser desde produtos perigosos, né? Que a gente tem isso como explorar muito na OIT, né? A própria convenção da OIT fala muito sobre isso. Você vê que a própria convenção da OIT ela só exclui as instalações militares e as instalações radiológicas, né? Um elemento radiativo. Tudo demais está dentro, né, da convenção. Então, a gente percebe que existe uma certa ingenuidade, né, do profissional, quando ele vai elaborar um plano de emergência, achando que se vai ligar e vai pousar um helicóptero do lado da planta dele para atender a emergência, o serviço público. E não é assim. Primeiro, nós não temos serviço de bombeiro em todas as cidades. A mesma coisa com o SAMU. Mesmo o SAMU sendo um serviço mais recente, ele já é avançado em relação à dotação em municípios, em relação ao bombeiro, mas mesmo assim, você está contando que você vai competir a sua planta com toda uma população de uma cidade. Então, esses serviços de emergência eles são especificamente, né, prioritariamente preparados para atender os cenários urbanos. Já a planta industrial com seus riscos específicos, mineração, plataformas, armazenamento de inflamáveis, corrosivos, né, todas essas hipóteses acidentais, o empreendedor, o analista que vai fazer o plano de emergência tem que considerar que ele tem que ter recursos próprios, entendeu? Então, começa pelas medidas preventivas, obviamente a gente não quer um acidente, mas se acontecer um acidente, como é que eu preparo a minha emergência? Então, essa norma de plano de emergências, né, a 15219, ela foi publicada a primeira edição em 2005, ela tinha 12 páginas. E ela era muito simples, então ela atendia o comércio, atendia a pequena indústria. E a gente sentia essa falta de referências. Você vê que ela foi publicada agora em 2000 com 56 páginas, né, em que ela tem análise de risco, em que ela tem procedimentos, né, estabelecidos, considera todos os potenciais, as hipóteses acidentais, né, ou seja, então tem até um exemplo de hipóteses acidentais muito mais abrangente do que a original. E quando você pega a norma de brigada, você vê os procedimentos estabelecidos. Então você pega a norma de plano de emergências e pega os procedimentos da norma de brigada, você monta um plano de emergência mais assertivo, com procedimentos básicos, mas que são muito mais assertivos do que quando você não tem uma referência. E nessas normas está muito claro, fazer a avaliação dos recursos locais. Primeiro, se tem o tempo de resposta, e a gente utiliza agora desempenho para tempo de resposta, que não existia antes, até colocamos 2 informativos no anexo informativo com o tempo de linha de corte. Linha de corte para emergência médica, 5 minutos. Linha de corte para atendimento de incêndio, 8 minutos. Então, isso faz com que o analista que vai desenvolver
ou na sua equipe, e nós colocamos equipe multidisciplinar, não é uma pessoa que faz o plano de emergência, são múltiplas pessoas, cada um na sua especialidade, para poder elaborar um plano de emergências. Então ele ficou muito mais arrojado. Eu acho que até um colega na comissão virou para mim quando nós estávamos fazendo, elaborando, né, ele falou: Jorge, por que você está colocando tanto? Porque o texto base sou eu que elaboro, e depois a gente vai aprimorando em comissão, deliberando, se ficar mais adequado e pegando a colaboração, mas tem que ter um texto base de todas essas normas e revisões, fui eu que elaborei, 90% do texto base. E aí esse colega, né, hoje é um amigo inclusive, falou: Jorge, por que você está passando tanta expertise para uma norma técnica, já que você vai gerar concorrentes? Eu falei: é isso que eu quero. Porque eu quero competir com quem tenha condição de igualdade, entendeu? E não competir com quem oferece um serviço que não é o mesmo que a gente. Então, você vê que, diferente do que muitas pessoas pensam, na verdade eu auxilio a gerar normas para ter mais competitividade no mercado, e não para ter exclusividade, né? Como muita gente pensa, né? Então, ao contrário isso. Mas eu percebo dessa forma, as pessoas têm pouco conhecimento da norma técnica, da realidade dos serviços de emergência, basicamente só vem o que aparece na televisão e parece que é muito bonito, mas que na verdade nas pequenas localidades você vê que falta muita coisa, né? Então eu vejo muito mais como ingenuidade das pessoas que deveriam não ter essa ingenuidade, deveriam ter uma avaliação mais crítica em relação aos cenários de emergência. Você falou uma coisa interessantíssima que eu assino embaixo, concordo em gênero, número e grau. A gente tem que formar massa crítica, né? Porque, primeiro, nós como prevencionistas, obviamente, a gente não quer que os acidentes aconteçam. E segundo, a gente competir, né, com pessoas que não têm o mesmo nível de conhecimento técnico é a gente partir para competir com preço. Ou seja, você oferece um serviço de alto nível que atende a demanda, a necessidade do seu cliente, e se você não tem esse nivelamento, você vai competir contra o cara que fala mais barato, mas o cara precisa de uma Ferrari, o cara tem o preço do Fusca, porque ele vai oferecer o Fusca, e o cara precisa da Ferrari, né? E eu sempre bato muito nessa tecla, né? Eu sou professor também, né? Formo engenheiro de segurança, formo médico de segurança, enfermeiro do trabalho, eu sempre bato muito nessa tecla. Pessoal, a gente precisa aumentar o nível, porque o que a gente está vendo aí é competição por preço, e aí vira commodity, aí vira oceano vermelho, né? Eu quero competir no oceano azul. E aí a gente falou sobre o plano de emergência, mas aí você vai ver sobre a infraestrutura. Então, uma vez que você tem um plano de emergência, que você identificou quais são os principais potenciais de risco, você cria as hipóteses acidentais. Então, olha só, eu fui lá na planta, identifiquei e falei: olha, isso aqui é uma hipótese acidental, isso pode acontecer. Vou dar um exemplo, um único exemplo. Eu tenho um tanque de armazenamento de inflamável, tenho uma bacia de contenção. E aí eu já sei que eu vou precisar controlar aquele incêndio se caso ocorra. Eu vou ter todas as medidas de prevenção, mas se acontecer eu tenho que controlar. E aí eu vou ver a estrutura física. Tem câmara de espuma? Não, não tem, precisa instalar. Precisa instalar mais hidrantes com vazão maior para poder fazer resfriamento. E aí você vai ver, olha, a gente está recomendando que você instale essa estrutura de proteção fixa. A sua bomba vai dar conta? Não. Aliás, a bomba foi instalada no século passado, foram expandidas, toda a linha foi ampliada, porque teve ampliações na planta, só foi puxando o cano e esqueceram de redimensionar essa bomba, né? E aí a gente vai descobrindo tudo isso. Bom, montou. Tem espuma? Não tem. Então como é que você vai apagar esse fogo? Não tem. Mas aí você compõe tudo isso. Então há um investimento que monta toda a estrutura física. Quem vai abrir a válvula na hora que pegar fogo no tanque? O brigadista. Ele foi treinado? Não. Ele só beijou a boneca e apagou o tambor de diesel no fundo da fábrica. Foi isso que ele fez durante todos os treinamentos de brigada dele, em 8 horas, porque não pode ser mais do que isso. Aí você pega a nossa nova revisão, a edição 2020 da NBR 14276, e aí você vê que ficou muito mais robusto a capacitação. E nós incluímos um nível que é o nível fundamental, que era para atender aquele comércio, aquele segmento, agora aquela planta que não tinha a prática de treinar as pessoas para usar um extintor, pelo menos. Agora ela se enquadra. E aumentou o conhecimento para a planta avançada, para o nível avançado. Aí alguém fala assim: poxa, mas a IT, a ANT, né, a legislação estadual, pede 8 horas para o cara da planta intermediária. É lógico que não vai funcionar, ele não vai ter uma boa capacidade.
mas ele se baseou também numa quantidade enorme de brigadistas. Porque a nossa norma, e esse é um problema que veio da nossa norma, no passado, antes da revisão, ela trabalhava com um princípio, com um critério que a gente fala que é probabilístico, onde você fazia vários cálculos de acordo com a população, com o tipo de planta e carga de incêndio, e identificava que tinha que ter um percentual de brigadista. Tipicamente, uma planta grande, 200 brigadistas. Quando você sabe que numa situação real, naquela hipótese acidental que já foi identificado no plano de emergência, talvez 9 resolveriam. Para que eu vou ter 200? E aí, para treinar os 200, de acordo com a norma antiga que prevaleceu nas legislações estaduais, eu não posso tirar todas essas pessoas o tempo todo da planta. Então, eu vou treinar com cargas horárias baixas. E aí, o que nós mudamos nisso? Nós aumentamos as competências em qualidade de conhecimento, né? E nós mudamos para um método determinístico. Qual que é a quantidade de brigadistas? De acordo com o seu plano de emergência. Se a sua hipótese acidental mais crítica demanda que você tem que ter 30 brigadistas para aquele controle, considerando aquele cenário mais crítico, é 30 brigadistas. Esse é o número, essa é a quantidade que você precisa. E não várias fórmulas mágicas que vai te dar números mágicos como resultado. Mas que não é quantidade, é qualidade na planta industrial. Na planta industrial precisa de qualidade de conhecimento, né? Então isso já é uma diferença. E você vai, obviamente, investir em capacitação das pessoas, em infraestrutura, equipamento, né, sistema de detecção, etc., né, começando a parte preventiva, e aí você vai ter uma segurança muito maior quando você tiver um cenário emergencial real. Exatamente, é isso que a gente espera. É exatamente isso. Uma outra questão, a gente já está chegando mais para o final, né? Como gestão de emergência passa a ser obrigatória a partir de março, né, com o PGR, quais são as principais oportunidades? Nós falamos de um bocado de coisa ruim, vamos dizer, mas vamos falar das coisas boas, né? Que toda crise, entre aspas, surgem oportunidades. O que você acha que vão ser as principais oportunidades para os profissionais da área? De novo, né? Um negrito e um sublinhado bem grande em profissional. Ok, a gente já está sentindo esse reflexo, sabe? A busca, a procura por capacitação dos gestores de emergência. Isso é um ponto. Um outro ponto que está tão oportuno foi que, não sei se você está acompanhando, mas foi inserido na revisão do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, do MEC, o técnico em prevenção e combate a incêndio. Então passa a ter um outro tempo, porque basicamente no eixo da segurança tínhamos o técnico em defesa civil e o técnico em segurança do trabalho. O técnico em segurança do trabalho, muitas vezes, ele acaba assumindo a parte da emergência. Entretanto, ele também é focado, e muito focado, na higiene ocupacional, na segurança preventiva. Já a gestão, não digo a gestão, mas o controle de emergência, a preparação para a emergência, a gente precisa de coordenadores de emergências, né? De campo. Opa, deu uma travadinha. Combate a incêndio, quando você vê o currículo, você vê que não se limita ao incêndio. Por quê? O espaço confinado, a altura, o produto perigoso, a emergência médica são emergências correlacionadas por causa ou consequência do incêndio. Então, é óbvio que o profissional tem que ter esses conhecimentos implícitos. Tá? Então, esse já é uma oportunidade surgindo para o técnico em prevenção e combate a incêndio. Um novo curso técnico depois de, sei lá, 40 anos que não havia um novo técnico no eixo da segurança, né? Isso é um ponto. Outro ponto é que as pessoas estão entendendo melhor sobre as normas de qualificação e certificação de pessoas. E, finalmente, a procura por uma qualificação e uma capacitação na gestão da emergência. Os gestores estão ficando mais atentos a isso. As últimas ocorrências no âmbito industrial de incêndio, que foi o incêndio lá de Alemoa, tá? Nos acidentes de derramamentos, né, de produtos perigosos que nós tivemos na nossa história recente, e mais os acidentes envolvendo barragem de mineração, acabou fazendo com que os gestores que pensavam só nas suas atribuições administrativas, né, burocráticas, mas que a emergência passava ao largo, agora começaram a entender que também tem responsabilidades pela questão da emergência.
Então, é óbvio que a gente está trabalhando fortemente em cima das normas para poder dar um subsídio técnico para que as pessoas tenham um norte para saber por onde eu começo a minha informação. E aí, além da minha informação, tem que ter o conhecimento. Informação você busca na internet e no Google, você tem informação à vontade. Agora, o conhecimento, a competência e a habilidade, isso requer tempo, e requer estudo e requer prática, né? E é isso que a gente está fornecendo com normas técnicas. Tem uma pergunta aqui da Cássia, ela perguntou o seguinte: sendo técnica de segurança, ela é técnica de segurança, fica mais fácil, na sua opinião, fazer curso de bombeiro civil? Fica mais fácil. O bombeiro civil é uma qualificação profissional, tá? Então, muitas pessoas não entendem isso, tanto que nesse projeto de norma de qualificação de instrutores, um dos itens de competência é o instrutor entender o que é uma formação, uma educação formal, que é o que está regulamentado por diretrizes do MEC, do Ministério da Educação, e o que é uma formação profissional. A formação profissional ela pode ser também dentro de regras estabelecidas pelo MEC, por exemplo, os cursos técnicos e tecnólogos, são de formações profissionais, ou você pode ter a formação profissional, inclusive, na prática. É também reconhecido na prática, porém, você precisa ter algum tipo de parâmetro normativo. Então, a norma de qualificação profissional vem para isso. Por exemplo, você não vai achar, vou dar um exemplo que vai ficar mais fácil as pessoas entenderem. Não tem faculdade de piloto de avião. Piloto de avião é qualificação profissional. Entendeu? Não é ensino formal. Né? O engenheiro, né, é um ensino formal. O Tec-Segurança é uma formação profissional dentro de diretrizes do Ministério da Educação. Por isso tem o catálogo de nível, então técnico-tecnólogo. Já a qualificação profissional, ela pode ser desde da proficiência desenvolvida pela prática até um curso específico que vai dar, né, uma norma, por exemplo, que dá as condições para ele se qualificar e depois ser acreditado, ser certificado. Então, no caso da pergunta dela, sim, é mais fácil, obviamente, e vai depender muito de onde ela vai fazer o curso. Então, de repente, a instituição de ensino pode considerar créditos, né? Mediante uma avaliação de conhecimento, pode considerar, você teve conhecimento sobre isso, aquilo outro, que vai estar na nossa matéria. Então, isso pode eliminar a necessidade da participação desses conteúdos, né? Mas isso é uma prerrogativa de cada estabelecimento de ensino, seja ele de qualificação profissional, de formação profissional ou de educação formal. Não, legal. Deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta. Essa eu não sei se você vai saber responder. Qual instituição oferece um bom curso de bombeiro civil? Você deve conhecer algumas em São Paulo, né? Com certeza. Não necessariamente. Não, eu não posso citar, tenho muitos amigos que têm escolas de qualificação, de formação profissional de bombeiro civil, excelentes, mas obviamente a questão até ética, eu não posso usar isso na live para poder promover, né? Mas definitivamente o que você tem que buscar, vou te dar as dicas, então você vai procurar se o grade, o conteúdo programático do curso está de acordo com a norma técnica. Porque se você fosse basear somente nas normas legais, elas são inferiores em relação às exigências da norma técnica. Então, se você atender uma norma técnica, você atende, por consequência, a norma legal. A norma legal que eu falo são as instruções, normas técnicas emitidas nos estados. Porque normalmente elas são menos conservadoras do que as normas atualizadas sobre qualificação profissional. Até pouco tempo, a única norma que tinha como referência era a 14608, mas que ela deixa de ter aquele aspecto de formação de bombeiro civil, porque isso passou a ser agora uma competência da qualificação profissional, que é a 16877. Né? Então, basicamente, é essa a dica. Tem um bocado de gente também te dando os parabéns, o Galante, nosso amigo Neyton. Neyton, Galante, abraço, chute na canela desses caras também, que eu conheço. O Ceciliano tá excelente, né? Você tá com uma coleção de fãs aqui. Que medo. São amigos. Amigo não vale, claro. Os caras elogiar.
Melhor amigo do que fogo amigo, né? Pois é. Ah, isso acontece, viu? Se você também tem uma atuação muito forte no ramo de mineração, né, Jorge? E, obviamente, depois que aconteceu lá em Mariana e depois em Brumadinho, a mineração ficou muito, digamos, visada, né? Inclusive a própria NR22, que é a norma regulamentadora que fala de segurança em mineração, ela foi, o ano passado, salvo engano, ela foi atualizada, né? Em termos, falando especificamente da questão de mineração, o que você vê de melhorias depois desses acidentes e ainda o que tem de desafio para a mineração, em termos de emergência? Então vamos lá. Primeiro que assim, nesse tempo todo que nós temos, né, de janela aí trabalhando na área de alto risco, existe uma sazonalidade. Nós já tivemos, por exemplo, 90% da movimentação em cima do óleo e gás. Plataformas de petróleo, produção, refinaria. Então, um período que aquele segmento de negócio investia muito na parte de preparação, capacitação. Isso diminuiu nos últimos anos, por questões políticas, questões diversas, né? Assim como já tivemos uma fase também de 70% das demandas virem da geração de energia, hidrelétrica e termoelétrica. Tá? E um pouquinho da nuclear, mas é mínima, mas muito mais a termoelétrica e hidrelétrica. Tivemos uma demanda, uma certa sazonalidade. De 2012 para cá, então veja, antes, né, dos eventos, né, de Mariana, por exemplo, a gente teve uma procura muito grande por causa de algumas legislações, mas também uma certa percepção e uma vinda de multinacionais para o Brasil, que compraram algumas mineradoras nacionais e vieram com as suas práticas. Então, a gente tem uma data que começa em 2012, um período que começa em 2012, e aí continuou progredindo até que teve Mariana. Quando teve o acidente de Mariana, houve uma subida de procura, até porque a gente começou a trabalhar com APEL, né? A gente já trabalhava com APEL para outros segmentos, e a mineração, que tem inclusive um APEL específico, não utilizava. Nós fizemos o primeiro exercício APEL de mineração no Brasil, foi em 2016, na Kinross. E aí eu posso citar porque é uma boa prática. Então, é a maior barragem do Brasil. Então, nos procurou e fez o seu primeiro exercício. Nenhuma outra tinha feito exercício ainda de evacuação de comunidades. E nós adotamos o processo APEL lá. E dali para cá, a gente tem aí mais de 20, quase 30 eventos realizados, inclusive a segunda maior barragem, o evento expandido que nós fizemos envolvendo 7 barragens simultâneas. Então, olha só como nós tivemos essa prática e vimos que não é só a questão da barragem. A barragem é um dos processos da mineração. Nós também trabalhamos muito na parte de subsolo. Então, as câmaras de refúgio recentemente começaram a ser importadas, porque até então eram adaptadas. Então, pegava um container ou uma armação qualquer e colocava lá uma cesta básica, goiabada, né? Colocava lá latinha de atum, essas coisas, e colocava oxigênio, colocava ar comprimido. E assim, sem conhecimento de como que deve funcionar, né? Então nós começamos a passar esses conhecimentos, começaram a entender que realmente é muito mais importante ter uma estrutura mais adequada, passou a ter um conhecimento de causa maior na mineração. Isso evoluiu, como evoluiu também no segmento de óleo e gás, entendeu? Então, eu lembro nas primeiras treinamentos, lá no início dos anos 2000, no setor de óleo e gás, que a gente falava sobre canhões de grande vazão para poder jogar um grande volume de água, mas os hidrantes da refinaria eram de 12,5 polegadas. Como é que você vai ligar um canhão de 18 mil litros por minuto? Né? Não dá, é impossível. Então, isso não foi modificado, foi sendo aprimorado. Então, por isso que eu falo, nós temos uma história de aprimoramento de emergência industrial, principalmente, nos nossos últimos 20 anos. E a parte dos serviços de emergência urbano também veio evoluído nesses últimos 20 anos. Um pouco menos, né? Não evoluiu tanto. Tá? Então, ficou, de certa forma, um pouco mais estagnado. Eu tenho uma percepção de que, no meados dos anos 90, estava melhor a qualidade do recurso material e também da capacitação dos profissionais de emergências do que agora, recentemente.
Mas por quê? Porque nós tínhamos menos internet. Então, eu tinha que pesquisar nos livros, tinha que conhecer quem sabia. Então, você tinha uma absorção de conhecimento. De uns anos para cá, as pessoas estão tendo informações. Informação não necessariamente é conhecimento. A Cassandra está perguntando aqui, o que é ATEL? ATEL é um procedimento em que você envolve os órgãos públicos locais, a empresa, a comunidade, e faz um planejamento, cria um pré-planejamento para que todos tenham primeiro a percepção de risco, depois cada um saber como atuar numa situação de emergência, quais as rotas de fuga, o ponto de encontro, e todos têm uma troca de informações e nivela o conhecimento entre todos. Então, a comunidade fica sabendo exatamente qual é o risco que ela está exposta, o gestor público faz toda a parte do controle, do suporte necessário de alojamento, né? Manejo de transporte e tudo mais, e o empreendedor, que é o dono do problema, né? Seja ele um tanque, seja ele uma barragem, uma usina nuclear, é quem tem que fornecer todos os recursos, os insumos, subsídios e informações para os demais grupos, entendeu? A gestão fica por conta do órgão público, mas o suporte, o aporte de conhecimento, de insumos e de recursos vem do empreendedor. Então, o ATEL é percepção de comunidade para um nível de emergência local, traduzindo de maneira grosseira. Ele foi eu lembro. Foi desenvolvido nos final dos anos 80, por consequência do acidente de Bhopal na Índia, que ocorreu em 84. A UNEP, né, que é o órgão de meio ambiente da ONU, desenvolveu o APEL, primeiro para as plantas químicas, depois entenderam que seria necessário também desenvolver para as condições climáticas. Então tem um APEL para condições climáticas. E aí desenvolveram para mineração, especificamente para mineração. Então a gente utiliza o APEL de mineração para órgãos públicos quando buscam informação, existe um APEL específico para isso, e para as plantas químicas, o APEL da planta química. Show de bola. Jorge, eu queria te agradecer, nós estamos no finalzinho aqui, já estamos com 57 minutos. Mais uma vez, obrigado pela aula. Né? Eu sempre costumo falar que você é meu professor em termos de gestão de emergência, eu já te falei isso pessoalmente e reitero o que eu estou falando aqui. Né? Te agradecer pela disponibilidade, pelo tempo e por compartilhar esse conhecimento com a gente. Eu que agradeço, Gustavo. Obrigado mesmo pela oportunidade, fico muito contente. Obrigado a todos que participaram, né, ouvindo. E aí, tendo as dúvidas, acho que encaminha para o Gustavo aí, ele pode passar para mim se for possível. Tá? Eu só estou vendo o seu rosto aqui, eu não estou vendo muita coisa, não vejo os comentários. E abraço para todo mundo aí, né, que está nessa live aí. E o chute na canela dos amigos. Show de bola. Então, a gente já se encaminha para o encerramento desse Papo Seguro, é o Papo Seguro número 3. Né? Na semana que vem, a gente já tem a programação para o 4º episódio, a gente vai falar sobre cultura de segurança. Né? Algo que, quando você fala de sistema de gestão, que é o caso do GRO e do PGR, é fundamental para que você tenha sustentabilidade. Né? Jorge, você está convidado para participar também como ouvinte dessa vez. Né? Um grande abraço e a gente vai disponibilizar esse bate-papo nosso no IGTV da Faria Alcântara e também no nosso canal do YouTube. Ok? Um abraço, pessoal. Obrigado. Grande abraço, pessoal. Até mais. Até mais.